Pessoal, vamos falar um pouquinho de economia. Parece que a turma do governo Lula não entendeu que a aprovação da lei que torna o Banco Central independente foi feita para que o Banco Central se torne independente. Afinal de contas, é isso que o Banco Central tem que ser, sem pressão e sem interferência política nas atuações do Banco Central para segurar a inflação. A verdade é só uma. Se realmente houvesse já um político colocado pelo governo dentro do Banco Central, meu amigo, o buraco ia ser muito mais embaixo. E aí, eles estão tentando interferir. E a resposta do Campos Neto foi cirúrgica, matéria do Estadão. Nunca liguei para o Paulo Guedes para dizer que ia mudar para A, B ou C. Nunca fiz isso no governo anterior e com certeza não planejo fazer nesse. Foi a resposta do Campos Neto ao governo, né? Em sua primeira entrevista exclusiva, depois da reunião do Copom, que reduziu o ritmo de corte de juros e causou divisão entre os diretores do Banco Central, o presidente do órgão, Roberto Campos Neto, defendeu a forma do Banco Central se comunicar e de mudar o chamado guindaste, né? Ou a orientação sobre a política monetária. Como é que funciona isso aí? É o seguinte, o Copom, o Banco Central, ele é obrigado, ele é utilizado para organizar a taxa de juros. Você tem que entender o seguinte, assim, é muito mais complexo que isso e eu estou tentando facilitar ao máximo. Quanto mais dinheiro no mercado, mais poder de compra as pessoas têm. Então, se eu abaixar os juros, as pessoas vão pegar empréstimo e com empréstimo eles vão comprar mais. Certo? Certo. Acontece que quando eu baixo a taxa de juros e as pessoas compram mais, tendem a subir o preço. Por exemplo, se eu tenho 3 balinhas para vender e eu só tenho um comprador, eu vou ter que baixar o preço para que a minha seja escolhida. Se eu tenho muita gente comprando, eu vou subir o preço. Afinal, vai faltar no mercado. Então, eu vou subir o preço. É mais ou menos assim que a inflação funciona. Então, o Campos Neto ele está vendo a projeção do consumo e está mantendo ali a taxa básica de juros a tal patamar. Ele começou baixando, baixando, agora ele parou de baixar e está começando a manter e vai até começar a subir, tá? Para manter a inflação no lugar. Acontece que o Lula está querendo ir por outro caminho, como, por exemplo, regular os preços, sabe? Tabelar preço. Igual a dona Dilma Rousseff, você lembra disso? Pois é. O Campos Neto já mandou recado para o Lula, ó. Banco Central é independente por lei. E enquanto eu estiver aqui, eu não vou abanar o rabinho para vocês. Pronto, acabou. Então, dedinho para cima, bola dentro do Campos Neto, que não vai ceder à pressão do governo Lula. Vamos lá. De novo, vamos ter que falar do caso do Paulo Pimenta, tá? Paulo Pimenta confessa que o governo Lula está perdido no Rio Grande do Sul. Pois é, pode ser que o antagonista seja acusado de fake news ao dizer isso aqui. A gente não sabe nem para que lado se mexer, disse o ministro da Secretaria Extraordinária para a Reconstrução do Rio Grande do Sul, em reunião do Conselhão, realizada na última quinta-feira. Pois é, teve uma reunião do Conselhão e o cara falou meio que assim, eu tô mais perdido do que bala na boca de banguelo. Eu tô sabendo nada o que fazer. E aí mostrou o seguinte, se ele não está preparado, se ele não está estruturado para isso, por que o Lula colocou ele lá? É simples, para ganhar verba e recursos e para ser o rostinho bonito da foto que vai concorrer às eleições em 2026 como governador do estado. É, simples assim. Então a ideia é colocar o Paulo Pimenta como governador do estado. Há quem dizia que ele era cotado até para ser um possível substituto de Lula, que Haddad já está fraco, que o Lula já está fritando o Haddad, não está feliz com o Haddad, o love, só love, do Haddad e do Lula já está acabando. Então, como o Flávio Dino já foi para o STF, o Paulo Pimenta poderia ser um nome aí, no caso de uma substituição presidencial. Mas, ao que tudo indica, não é presidencial. É uma substituição do governador do Rio Grande do Sul mesmo para 2026.
está causando uma polêmica, vai causar muita briga mesmo lá no Rio Grande do Sul ainda essa história, tá? E os números? Lula está assustado com os números, né? Eu vi uma matéria que diz que o Lula aposta que a popularidade dele vai aumentar com as respostas que ele deu lá no Rio Grande do Sul, na tragédia do Rio Grande do Sul, que as redes sociais do Lula começou a aumentar um pouco com as ações do Lula no Rio Grande do Sul. Por isso que ele foi 3 vezes já no Rio Grande do Sul. Ele viu que a coisa começou a ser boa para ele de ir no Rio Grande do Sul e ele está vendo a possibilidade de emplacar ali um eleitorado no Rio Grande do Sul. É a ideia do Lula essa, tá? Mas os números ainda contrapõem o Lula por completo. Como, por exemplo, essa aqui. Olha só, matéria do R7, desemprego cresce em 8 estados no primeiro trimestre do ano. A taxa de desemprego no Brasil subiu pelo 4º mês seguido e chegou a 7,9% no primeiro trimestre de 2024, um aumento de 0,5 pontos percentual em relação ao 4º trimestre de 2023. Tá, vem cá. O que o governo Lula fez em 2023? O governo Lula ele fez o seguinte, ele fez a chamada taxa de amostragem do IBGE. Ele abriu concurso público. A galera que foi contratada por concurso público ou contrato terceirizado pelo governo já não está mais desempregada. Subiu, né? O emprego e diminuiu o desemprego. Galera que parou de procurar emprego porque desistiu, já caracterizou como empregado. Então, assim, deram uma mascarada na situação. Só que agora parou os concursos, Lula não está contratando, já não está com dinheiro mais, e a galera está desesperada caçando emprego. Então, não tem nem como o IBGE dizer que é diferente. 4 meses seguidos, desemprego aumentando, tá? Em 8 estados do Brasil já vem aumentando aí a taxa de desemprego, tá? Vamos lá, outra matéria, a tal da fake news, né, pessoal? Essa é o que se mais fala no governo Lula, fake news. Se é que você entendeu o que eu quis dizer, né? É o assunto mais comentado. E é o que se mais faz também, fake news. Mas a grande questão é a seguinte, querem criar um órgão, né, e a oposição do Lula chama isso de Gestapo, ou seja, o órgão feito para perseguir os opositores. E agora a Advocacia Geral da União quer criar uma linha direta da censura com redes sociais. Ou seja, segundo o Carlos Graeb, nessa matéria do O Antagonista, o órgão reuniu empresas e apresentou propostas que visam intensificar e tornar mais célere o combate, o que considera desinformação. Tá? Vamos lá, só para a gente entender aqui o que está acontecendo, tá? A Advocacia Geral da União, e a matéria trata exatamente assim do Carlos Graeb, criou um bate-fone, né? Ou seja, lembra quando tinha o filme do Batman, que o Batman tinha um telefone que ele falava direto com o comissário Gordon? Pois é exatamente o que o governo Lula está fazendo. Ele quer um bate-fone para ele, para ligar direto para o Moraes e falar, ô Moraes, falou de mim, ó. Manda prender, manda tirar aí as redes sociais desse cara. É isso que eles estão fazendo. E aí, segundo eles, tem um grupo de empresas que vão estar participando e estar atuando junto nesses canais, né, para observar o que está sendo dito. Se é um canal crítico ao Lula ou se é um canal paz e amor, sabe? Que só quer saber do Lula. Se for o canal Paz e Amor, já está liberado, pode falar qualquer coisa. Agora, se for um canal crítico do Lula, vai estar monitorado totalmente, e aí, meu amigo, dependendo do que for, de uma hora para outra pode sair do ar, tá? É o que diz o Carlos Graeb aqui no jornal dele, né? No Antagonista. Ou seja, que não tem transparência nenhuma. A população em si, os produtores em si, os jornais em si, ninguém, absolutamente ninguém vai ter acesso. É o que ele cita aqui, ó. Falta de transparência. E ele fala, parece seguro? Não é nem de longe seguro. Escudo. Ele fala também, isso aqui é interessante, que tudo isso é só para blindar o governo Lula. Blindar como? No Rio Grande do Sul, quando começou a tragédia,
e as pessoas começaram a fazer críticas ao governo, veio essa primeira onda dizendo que tudo era fake news e que ia processar quem falasse mal do governo Lula, quem criticasse o governo Lula. Só que isso não vai parar com a tragédia do Rio Grande do Sul. Mesmo passada a tragédia do Rio Grande do Sul, isso vai continuar. Tudo aquilo que for dito, sabe, teve gente filmando, teve reportagem do SBT, teve o governador de Santa Catarina falando, o presidente da NTT, e mesmo assim há investigação por fake news sobre isso. Tem noção do quanto que isso é grave? Há uma investigação, mesmo depois de tantas provas robustas, e eles dizem que é fake news, e o Pablo Marçal, os demais que falaram sobre o caso, estão sendo investigados, né, pela Polícia Federal, cara. É estranho isso. É muito estranho. Então, assim, o que a gente pode ter em mente? É muito arriscado quando você tem um censor, seja que empresa for, dizendo o que é verdade e o que é mentira, tá? Isso é perigoso demais, isso cheira ditadura, isso cheira autoritarismo. Então é perigoso demais empresas que serão escolhidas pelo governo definindo o que é verdade ou não e o que pode ser dito contra o governo, tá? É exatamente isso que é o teor da matéria do O Antagonista, tá? Vamos lá, pessoal. Outro ponto que a gente precisa discutir. O André Mendonça está sendo criticado demais nas redes sociais pelos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Motivo? Ele assumiu a vaga do Alexandre de Moraes. E aí, ele disse que o TSE, que é o Tribunal da Democracia, é um exemplo para o país. E aí, ele correu de elogios aqui sobre o Alexandre de Moraes, falando da firmeza do Alexandre de Moraes, da dureza do Alexandre de Moraes. E aí, a fama do Alexandre de Moraes pela firmeza e dureza contra os bolsonaristas é que existe. Ele não tem fama de firmeza e dureza contra petistas. E aí é onde os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro caíram de lenha em cima do André Mendonça, falando assim, traição, o cara é o maior perseguidor do Bolsonaro, o cara que te colocou aí, e você vem rasgar seda e tecer elogios sobre o Alexandre de Moraes? Pois é, teve crítica pra caramba em cima do André Mendonça aí, que teceu elogios e mais elogios ao Alexandre de Moraes. André Mendonça foi eleito para substituir Alexandre de Moraes no TSE, assumindo um mandato efetivo de 2 anos. O ministro elogiou o colega Moraes, destacando sua postura em meio às eleições que culminaram na vitória de Lula contra Bolsonaro. Pois é. E aí o pessoal caiu de lenha aí em cima do André Mendonça, falando que isso é um disparate. Que o André Mendonça viu o quanto o Alexandre de Moraes foi ríspido e tendente a apoiar um lado. E é por isso que eles fazem a crítica aí, a atuação, a fala, né, do André Mendonça. Vamos lá. Por último, mas não menos importante, isso aqui é grave, tá? Bem grave. A Procuradoria-Geral da República. Investigação sobre a tentativa de golpe está em via de conclusão. Pois é, pessoal. É o seguinte, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro foi liberado, tá? E o ajudante de ordem, Marcelo Câmara, na decisão do Alexandre de Moraes que colocou ele solto, o Alexandre de Moraes citou que a conclusão, a investigação sobre uma suposta tentativa de golpe do Bolsonaro está concluindo, tá sendo concluída, tá? Está se concluindo já. E aí, com base nisso, pode vir novas investidas do ministro do Supremo Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro. Uma vez que as investigações tiverem concluídas, isso vai ser remetido para o Supremo Tribunal Federal. E aí é saber como que o Alexandre de Moraes vai agir a partir disso. A Folha de São Paulo fez uma matéria e nessa matéria ela falou que o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, colocou o pé no freio, está mais brando em relação ao Bolsonaro, aos seus apoiadores, aos parlamentares que são do espectro bolsonarista, ou seja, mais à direita. E assim, o que a gente percebe hoje é que teve sim um recuo por parte do ministro Alexandre de Moraes. O que a gente percebe hoje é que depois da atuação do Elon Musk, depois da atuação do próprio Congresso norte-americano, teve um abrandamento sim. Eu vi um vídeo da Madeleine Laxo,
ironizando os apoiadores do Bolsonaro, dizendo que, olha, eles acham que o ministro Alexandre de Moraes agora está com medo do Elon Musk, é uma coisa assim, né? Ironizando. Só que é o seguinte, o jogo tá cada vez mais pesado, é um jogo de xadrez que quem errar aqui acaba levando o jogo, né? Porque nós estamos falando do Alexandre de Moraes, hoje uma das figuras mais poderosas do Brasil. De outro lado, Elon Musk, um dos empresários mais ricos do mundo. E o Congresso norte-americano, através da ala republicana, né, ou seja, dos de direita, criticando, investigando e fazendo, inclusive, denúncias, né, fazendo solicitações, perdão, de documentos, de informações ao EA, ou seja, é um jogo de dinossauros gigantes aqui, de peixe grande. E é lógico que agora pensa-se duas vezes antes de tomar uma medida. O Alexandre de Moraes informando agora que esse inquérito já está em fase de conclusão, concluindo, ele vai tomar uma medida. E aí, se vai mandar alguma ação contra o Bolsonaro, prisão preventiva ou algo no sentido, aí já é outra história. E se, concluída a investigação, Moraes não agir logo, ele pede assim o objeto da ação. Né? Então, se feita a conclusão e o PGR falou, ó, teve a tentativa de golpe e o Alexandre de Moraes não abriu inquérito, não abriu instauração, não fizer nada, ele perde o objeto da ação. Então é por isso que eu ainda acredito que o Alexandre de Moraes, mesmo diante de toda essa situação, ele vai arriscar e vai tentar alguma coisa contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E você? Acha que ele se sentiu intimidado com a questão do Elon Musk e Congresso norte-americano, ou acha que ele não se intimidou e vai partir para cima do Bolsonaro? O documento está aí, a publicação dele mesmo falando, ó, já está concluindo o inquérito, tá, sobre a tentativa de golpe. É o que o Alexandre de Moraes vai tentar utilizar contra o Bolsonaro. Coloca no comentário que eu quero saber, vai atuar ou não vai atuar? Eu acho que ele vai recuar. Eu não acredito de forma alguma mais, dada o momento atual, dada a circunstância atual, que o ministro do Supremo Alexandre de Moraes vai mandar prender Bolsonaro. Qual é o seu posicionamento? Coloca no comentário. E se ficou até o final, pessoal? Coloca, fiquei até o final, gostei. Isso ajuda, tá? Isso ajuda porque a pessoa pega para ver o vídeo e aí ela começa a ver os comentários, fiquei até o final, vídeo muito bom. E aí o pessoal tende a ficar até o final, tá bom? Obrigado, desculpe os erros, tá? Então, assim, eu sei que ninguém concorda com tudo que a gente fala, às vezes a gente escorrega em alguma informação, a gente vem e corrige. O nosso papel aqui é, sabe, tentar ser uma voz, sabe, uma visão lúcida no meio sabe, dessa novela mexicana sem graça que virou política brasileira. O negócio é tenso. É o judiciário brigando com o espectro político, é o outro espectro político da esquerda tentando censurar quem critica ele, alcançando quem é aliado do Bolsonaro, quem não é também. Sabe, a coisa está tensa, o jogo está pesado, né? Então, vamos tentando ser aqui uma voz lúcida no meio disso tudo para entender o que está acontecendo, tá bom? Abraço, fica com Deus, é sempre um prazer estar aqui com você e até o próximo editorial.